Olá pessoal, eu sou Maria do canal Terapia com Plantas. Hoje eu vim aqui para falar com vocês a respeito de uma coisa muito importante, pessoal. Estamos entrando para o inverno. Alguns estados, e eu queria deixar aqui para vocês o seguinte, a respeito da adubação e da rega nessas estações, essa estação, que é a estação assim que a maioria das plantas, a maioria das espécies estão entrando para a dormência. E o que acontece na época que a planta está em dormência? Na época que a planta está em dormência tem que diminuir rega, tem que não adubar, porque se você vier fazer uma adubação à base do nitrogênio, você vai forçar o crescimento dessa espécie e ela, pelo fato dela estar fraca, você corre o risco de estar até perdendo ela, porque você está forçando o crescimento de uma planta que está em dormência, na época de repouso dela. E eu queria deixar para vocês assim, duas espécies dessa que estão sendo muito colecionadas, são as rosas do deserto e as suculentas. Entre as suculentas eu vou falar do eônio. Ele está em dormência, ele entra em dormência agora. A pessoa pensa que a planta está doente e vai adubar a planta. A planta não está doente, ela está entrando em dormência. A rosa do deserto, pela mesma forma, ela vai amarelar as folhas, vai cair as folhas, vai ficar só o tronco ali. A pessoa acha que a planta está doente e vai tacar adubo na planta, é onde mata a maioria das plantas. Então, assim, nessa época agora da dormência, o correto é suspender a adubação e diminuir a rega. O que acontece? Se a pessoa regava 2 vezes por semana, ela passar a regar uma, se regava de 15 em 15 dias, ela passar a regar uma vez a cada 20 dias, e ela mesma observando através de colocar o dedo na terra e ver se aquela planta está precisando realmente de água ali. E outra coisa que eu queria dizer, a poda, na época do inverno, pessoal, não podar, porque se você podar, você vai alterar a genética dessa planta e você pode ela não vir te dar flor nunca mais. Então eu falo assim, aí às vezes a pessoa mora num estado muito quente e ela fala que às vezes que naquele estado a planta não vai entrar em dormência porque ela suponhamos, não tem inverno, o estado ele é quente o ano todo. Mas essa planta, ela já traz na memória genética dela que ela tem que entrar em dormência. Então, ela, do local de origem dela, ela já traz isso com ela. Então, a pessoa acha que, não, meu estado é quente, ela vai entrar sim. Então, é onde as pessoas vão perder muita planta nessa época, tá? Porque vai adubar, porque acha que não está em dormência, vai podar, e aí a planta não vai dar flor nunca mais. Eu já vi várias pessoas reclamar que as espécies não dão flor por causa disso, não respeita as estações do ano. Essas estações, elas têm que ser respeitadas. E a poda, ela é feita, a poda das plantas, dessas plantas, elas são feitas no final do inverno, e a adubação no final do inverno, para que na primavera essa planta venha te dar o retorno com flor e folhagem. As folhagens e a dormência, pessoal, ela não é difícil de identificar. Como que você identifica uma planta que ela está entrando em dormência? As gemas paralisam, as folhas começam a amarelar. A rosa do deserto, por exemplo, ela amarela as folhas todas e cai. A pessoa às vezes fica desesperada e sai correndo e vai colocar adubo na planta. Então é essa época que é para prestar atenção. Está entrando o inverno, presta atenção no como está ficando a planta, no comportamento da planta, no desenvolvimento da planta. Se você vê que está acontecendo alguma coisa de errado, procura saber das estações primeiro para depois você tomar providência. Poda, nem pensar, entendeu? Nessa época. A única poda que convém nessa época do ano é a de limpeza. O que é a poda de limpeza? Galho seco, folha amarelada, folha seca. Você vai lá e esteriliza o material, vai lá e retira, se der para tirar com mão, poda de beliscão, você vai lá e retira. E para poder estar ventilando a copa da planta. As folhagens ficam amarelas, por exemplo, a samambaia aí tem que ser tirada, tem que ter feito poda de limpeza constante, porque toda semana você vai achar muita folha amarela, entendeu? Nessas plantas. Às 11 horas, por exemplo, elas enchem de cochonilha nessa época do ano, então tem que redobrar o cuidado. A poda dela, você vai lá e poda elas tudo, deixa só os talos, faz o replantio, entendeu? São as épocas que tem que prestar mais atenção na planta, é a época do inverno. E quando a pessoa respeita as estações, ela não tem tanto problema com as plantas, igual as pessoas que não respeitam estações têm problema com a planta. Então eu queria estar aqui deixando um alerta para diminuir a rega das plantas, prestar atenção no desenvolvimento da espécie. Não tem como eu falar para todo mundo, mas eu estou deixando aqui esse comunicado aqui, fazendo esse vídeo
para os meus inscritos e para quem for entrar no meu canal, para quem vê meu vídeo, um alerta, porque estamos entrando agora no mês de junho e agora entra o inverno, o frio já está aí, o frio está desde o mês passado, já está frio mesmo, durante o dia faz calor e as madrugadas são frias e é isso que acontece com a planta. E às vezes a pessoa pensa, não, mas meu estado está frio, está quente. Sim, está calor durante o dia, mas à noite as madrugadas serão frias e é isso que ocorre. Aí às vezes a pessoa faz a rega daquela planta. Outro detalhe, a rega, pessoal, eu aconselho a rega que venha a ser de manhã, independente de estar em qualquer estação do ano, eu aconselho a rega de manhã. Por que da rega de manhã? Porque a planta vai tirar o essencial para a fotossíntese, os nutrientes da terra, e o que não for para ela tirar, ela vai evaporar essa água. Agora, se você venha molhar a planta à noite, essa umidade vai ficar na raiz, e essa umidade vai acarretar o quê? Praga para a sua planta. Então, assim, eu aconselho não estar molhando a planta, em nenhuma estação do ano molhar a planta à noite. O correto para fazer a rega de toda a planta é de manhã e antes das 5 da tarde, antes das 17 da tarde. Então, assim, as pessoas que seguem essas regras, elas não têm problema com praga, elas não têm problema com a planta a podridão. Por exemplo, a suculenta, ela tem com cacto, ela tem problema com podridão. Seguindo essas regras, a pessoa vai ter plantas saudáveis. Então, o essencial em uma planta é obedecer às estações, porque a estação que acontece, hora seiva embaixo, hora seiva em cima. Então são coisas que às vezes a pessoa que é um iniciante, ele não tem essa experiência e ele acaba cometendo erros, entendeu? Assim como eu já cometi, o outro cometeu, todo mundo comete erro na época de iniciar cultivo de plantas, de hortas, de qualquer coisa. Então assim, qualquer espécie. Então eu acho que pegando essas dicas que a gente vai dando e colocando ela em prática, a pessoa vai ter menos problemas. Agora, uma coisa que eu quero frisar, não adubem plantas no inverno. Porque se você usar o adubo errado, que é o nitrogênio, você vai perder a sua espécie. Ou então vai encher ela de praga. E essa praga, se você for tentar combater com inseticida, você corre o risco de perder a espécie. Tá, pessoal? Então eu quero deixar aqui um abraço a todos, tá? Vou deixar o Lourenço falar um pouquinho. Abraço, beijo, eu amo vocês. Que lindo! E se inscreva aqui no canal meu, da vovó e do vovô Elma. E de toda a tropa com plantas da vovó, do Lourenço e do vovô Elma. Obrigado, pessoal. Aqui eu deixar um abraço. Agradecer o carinho dos inscritos. Pedir o pessoal que divulgue, pessoal, ó. E comentem, tá, pessoal? Porque eu faço isso pra nós, tá? Vou mandar um beijão. Abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!